eu sou a professora Rafaela Machado e está começando agora mais um programa inédito do Pílulas da História. Nesse episódio a gente vai falar sobre esse cemitério inaugurado no dia 25 de outubro de 1855. A gente vai falar sobre a história do cemitério do Caju. Como prometido, eu estou aqui com a historiadora Silvia Paz, profunda conhecedora da história do cemitério do Caju. Silvia, obrigado por ter topado de antemão. Eu queria que você falasse para quem está em casa justamente sobre a escolha desse local para ser a sede, digamos assim, do cemitério público municipal. O convite é recusável, né? Para a gente estar aqui hoje falando desse lugar que é a nossa história, é uma parte da nossa história, né? Esse lugar é um lugar bastante interessante porque ele foi habitado pelos indígenas. Não se sabe se apenas da nação Goitacá, mas provavelmente pelos indígenas que estiveram em nossa região. O Tupi, o Coroado, o Coropó, o Puri e o Goitacá, né? O sítio do Caju é logo aqui em frente, o sítio arqueológico do Caju. E provavelmente foi o sítio de maior extensão nessa região norte do estado, né? Ele provavelmente ocupou um espaço desde a ponte ali no Ferreira Machado até ao Colégio 29 de Maio e desde o rio até o fundo da lagoa, porque como a gente vai ver ao longo dessa caminhada, aqui havia uma grande lagoa. Então os índios estavam bem servidos numa parte alta, era uma parte diferenciada no espaço, né? Entre o rio e a lagoa. Era o caminho para São Fidélis e estava... uma outra coisa interessante é que em um dos enterramentos, já depois do cemitério inaugurado e tudo, foi encontrado uma igaçaba, que era uma urna de enterramento indígena. O interessante é que os indígenas da nossa região, eles não tinham espaço separado para cemitério. O enterramento era feito dentro da própria aldeia. No seio da comunidade. No seio da comunidade. E como eles eram nômades, quando eles retornavam depois de algum tempo, ocas, casas podiam ser construídas em cima da área de enterramento, né? Isso é que é interessante também. É muito simbólico, né, gente? Muito. A escolha desse lugar, historicamente, quando a gente olha todo esse processo, tem também relação com essas nações que se estabeleceram aqui na nossa região. Exato. Silvia vai falar muito sobre simbologia, sobre memória presente nesse espaço. Eu queria que você falasse para quem entra aqui no cemitério do Caju sobre as grades. A primeira coisa que se destaca, né, nessa paisagem são as grades. Essas grades foram da Praça do Santíssimo Salvador. Ela era uma praça cercada que fechava às 10 horas da noite. Tinham 4 portões que eram fechados às 10 horas da noite e abertos de manhã cedinho, né? E como essas grades ficaram jogadas quando a praça foi aberta, resolveram então trazer aqui para o cemitério do Caju. E tem acho que umas 2 irmandades mais no final que também usam essas mesmas grades. Sensacional. Todo esse lado do cemitério do Caju tem a marca da antiga lagoa na sua paisagem. Essa lagoa, ela é de uma dimensão bastante grande, eu diria, vai até os fundos do cemitério. É uma marca do afastamento ou da mudança do braço do Rio Paraíba para o leito onde ele se encontra agora. E essa é uma das marcas que deixa esse rio aí para nós. É uma outra coisa interessante a se notar que as irmandades que estão desse lado e que, portanto, um pouco mais abaixo no nível do cemitério, são as irmandades mais pobres.
que tinham escravos nela, que tinham os comerciantes mais humildes. As irmandades que estão do lado, onde não tem essa marca profunda da lagoa, são as irmandades até hoje que se encontram num nível, eram os barões, os comendadores, o pessoal de comércio, mas que tem um comércio mais elitizado, né? Isso é interessante a gente notar, não, coincidentemente, eu diria, né? Como a Silvia estava falando mais cedo, gente, o cemitério é também um espaço de grande simbologia. A gente está aqui dentro do cemitério da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, com o túmulo do Barão de São João da Barra. Silvia, a gente está aqui com o Barão de São João da Barra, mas você também já estava me falando sobre outros nomes. Explica pra gente, para quem está em casa, como nem sempre na hora da morte todos se tornam iguais. Pois é, aqui nesse cemitério a gente vê uma diferença na arquitetura, na arte tumular. Isso já é uma marca do status que a pessoa carrega de vida para a morte, né? Aqui nesse túmulo do Barão, nós vamos ver o brasão dele, que traz o galo, a mão do escravo, a folha de cana, a coroa do brazonato, o símbolo de que ele era um cavaleiro da Ordem de Cristo. Fantástico. E toda uma arquitetura, uma arte que é de época, né? De final do século XVIII, do XIX, aliás. Então, essa é uma arte que lembra o poder francês nas garras desse leão. E esse túmulo em forma de baú, que nos leva a pensar, né? O que se guarda dentro de um baú? Um tesouro? Fantástico, Silvia. Silvia estava mostrando os sepultamentos na parede. Fala um pouquinho sobre eles também. Sim, não só a do Nossa Senhora do Carmo, mas nós vamos ter outras irmandades também com sepultamento na parede. E sempre com o caixão deitado na horizontal e toda a parte de gravura, né, é feita estampado para que a gente possa ter a ideia de quem está ali enterrado. Gente, nós estamos aqui no cemitério da Boa Morte, né, da Irmandade de Boa Morte, repleto de simbologia, presença de muitos comerciantes, imigrantes libaneses. Mas esse daqui, em especial, chama muita atenção. A Silvia faz uma visita guiada aqui pelo Caju. Silvia, fala um pouquinho sobre esse espaço aqui. Pois é, esse túmulo em especial, ele traz muitas marcas, muitas simbologias maçônicas. Daí o destaque para ele, né? Aqui na frente havia um cachorro, um cão, deitadinho. O que simboliza esse cão? A fidelidade. O cão é o amigo mais fiel do homem. Essas taças que estavam sobre esses pedestais simbolizam as torres, né? Ou seja, os pés de uma sociedade. Ou seja, a pessoa que está aqui enterrada foi um alicerce, foi uma coluna importante para a sociedade que se estabeleceu durante aquele tempo. Nós vamos ter aqui a serpente enrolada em folhas de acácia, simbolizando o perpétuo, né? Que não há fim, há sempre um recomeço. Mais em cima, a cruz e a âncora, que são muito usados também pela simbologia cristã. Né? A cruz é a fé, a âncora, a verdade. Cá em cima tem um coração, que é a caridade, né? A fé, a esperança e a caridade. As tochas viradas com fogo para baixo é a morte, é a finitude do corpo, mas não a finitude da alma. Mais em cima, a pomba, que é universalmente, essa pomba simboliza a paz. Essa guirlanda de flores com o laço são as amizades e a alegria que se tem com os amigos, que foram construídas com amigo. Lá em cima, a coroa do baronato,
Ao lado são 2 golfinhos estilizados. Esses golfinhos, eles apareciam na bandeira do antigo estado da Guanabara, que são aqueles golfinhos ali da Baía da Guanabara. E como ele era um barão de uma província do Rio de Janeiro, né? Então simboliza aí. E esse São Miguel, que ele desafia, ele é desafiador. São Miguel, ele não espera como os outros anjos, não pede passagem. Ele aponta o dedo quase que ordenando, abre a porta que esse tem entrada livre. Sensacional, né, gente? E aí segue esse São Miguel. Para vocês olharem, gente, Barão de Miranda e sua família, Baronesa de Miranda, tributo de amor conjugal, orai por ela. Incrível, né? Ao nhonhô, eternas lágrimas da mocinha. A mocinha que chora e que tem aos pés os lírios, que são símbolo de pureza. Lá em cima, mais acima, a guirlanda de flores com laço, simbolizando as amizades que fizeram em vida. Mas é ao nhonhô que ela chora eternamente. Nós estamos aqui no cemitério da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Mais uma vez, uma simbologia muito grande. A Silvia vai mostrar aqui pra gente, vocês podem observar que tem a parte da frente e a parte de trás, e aí a gente vai entender por quê. Silvia? Pois é, novamente o fundo da lagoa, né? E dentro desse fundo da lagoa, uma divisória para as pessoas provavelmente mais ilustres e os demais fiéis da igreja, né? Na parte alta nós encontramos, por exemplo, o túmulo do Olavo Cardoso, logo na entrada com uma representação de Santa Teresinha em bronze, né? Olha que coisa linda. E lembrando que a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário era uma irmandade formada também por escravizados, por negros libertos, e por isso também é uma das que mais sepultava escravos na nossa região. Gente, como vocês viram aí no início, o cemitério do Caju, que era chamado de cemitério da Coroa, cemitério público ou cemitério geral, ele foi inaugurado no ano de 1855, mas atenção, os protestantes durante muito tempo eles tiveram que requerer à Câmara a compra de um espaço próprio para realizarem seus sepultamentos. E isso se deu apenas no ano de 1875, olha só, 20 anos depois de fundado o cemitério do Caju. E aí a Silvia está aqui para falar com a gente justamente sobre essa ala em que originalmente eram enterrados, sepultados os protestantes. Então nós temos aqui, Rafaela, o túmulo do John Duncan, que teria vindo para Campos para construir a primeira ponte municipal, que é hoje a Ponte Barcelos Martins, né? O John Duncan veio, ele era protestante, e junto com ele um grupo de protestantes que criaram aqui em Campos a primeira igreja batista do Brasil. E aí é uma controvérsia, porque o pessoal do Rio Grande do Sul acha que a deles é a primeira igreja batista do Brasil, né? Bom, foi uma das primeiras a nossa, né? Nós também temos logo aqui na frente, Rafaela, o túmulo do primeiro prefeito de Campos, o Manuel Rodrigues Peixoto. Esse túmulo foi construído pela população que, angariando fundos, construiu esse túmulo para ele, que era todo trabalhado em bronze. 4 placas em alto relevo indicando as atividades que ele ocupou enquanto um homem social, né? Ele foi maçom, ele foi dono de indústria de açúcar, ele foi advogado e ele foi prefeito de Campos. E aqui estão as marcas da maçonaria, as escadas que todos nós devemos subir em vida, nos qualificando, melhorando para a gente chegar à potencialidade do ser humano. A coluna, que é essa coluna que indica que esta pessoa foi um alicerce para a sociedade. Mas ela quebrada, se quebra com a morte, com a perda dessa pessoa, né?
Então essa coluna ela não está quebrada por acidente, né? Ela é intencionalmente quebrada. E hoje a gente vê tristemente como está esse túmulo. Exatamente. Né? E, gente, uma informação. O cemitério protestante ele era também um cemitério particular, mas por volta de 1925, os muros desse cemitério já foram ultrapassados pelo próprio cemitério público, englobando, digamos assim, sendo englobado, melhor dizendo, pelo cemitério público, o cemitério geral. Mas, em realidade, no início, ali em 1875, era um espaço separado, inclusive cercado por muros, como o das Irmandades, que vocês já puderam conferir. Uma das maiores curiosidades sobre o cemitério do Caju, gente, é a presença de um cemitério hebraico, de um cemitério judaico aqui também. Esse cemitério foi inaugurado no ano de 1922, a pedido dessas famílias judaicas instaladas aqui em Campos. É muito curioso, porque Campos tinha pelo menos 100 famílias, né? De 100 a 200 famílias, na verdade. Teve até sinagoga, né? Até sinagoga aqui na nossa região. E em 1922, a pedido dessa comunidade judaica, a prefeitura instalou o cemitério hebraico aqui na nossa região. Outro ponto muito interessante é que essa própria comunidade está articulada para fazer um trabalho, uma espécie de memorial nesse espaço, e é sobre isso que a Silvia vai falar agora. Exatamente. Esse cemitério ficou abandonado por muito tempo, justamente pela ausência dessas famílias judaicas que se mudaram em um determinado tempo para outras bandas, né? Então, o cemitério hoje a gente pode ver que já foi reformado, limpo e está adequado, esperando receber um memorial que trabalha não só a memória desse povo judaico em Campos, mas que deve trabalhar também outras memórias de outros povos, dos povos que ocupam esse espaço, esse nosso território, de árabes, judeus, negros, indígenas, portugueses, né? Todos esses povos que ajudam a contar e a contextualizar a nossa história. É muito interessante que essas muitas famílias que aqui se instalaram, estavam instaladas, na verdade, no início do século XX, depois elas foram migrando, gente, para outros centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo. Mas muitas famílias ainda mantêm contato justamente por conta da presença dos seus antepassados em solo campista aqui no cemitério hebraico. Maior cemitério público do interior do estado do Rio de Janeiro, o cemitério do Caju, originalmente chamado de cemitério público, cemitério geral ou cemitério da Coroa ou do Fundão, foi inaugurado no dia 25 de outubro do ano de 1855, quando a cidade passava por uma de suas piores epidemias, a epidemia de cólera morbus, que naquele momento ceifava a vida de cerca de 100 pessoas por dia. Essa epidemia, também chamada de mal do Oriente ou mal da Ásia, acometia principalmente os escravos, devido às suas condições de moradia, de saúde, mas também porque eles eram os principais responsáveis por fazer o fornecimento de água, carregando água nas costas, principal vetor da doença. Um dado interessante, gente, que antes até de 1855, Campos já tinha sofrido com outras epidemias ali no século XIX, como, por exemplo, febre amarela, varíola, mas nada que se comparasse à epidemia do cólera morbus, que inclusive causou carestia, falta de alimentos aqui na nossa região. É interessante notar, gente, que essa não era a primeira epidemia que Campos passava. Ao longo do século XIX, principalmente, a cidade passou por epidemias de varíola, febre amarela, mas nada que se comparasse à epidemia do cólera morbus, que, segundo algumas estimativas, acabou causando a morte de mais de 2.000 pessoas na nossa região. Para vocês terem uma noção, gente, nesse período, os sepultamentos, os enterramentos normalmente aconteciam dentro das igrejas ou, quando muito, no chamado adro da igreja, que é nesse espaço, no entorno dessas igrejas. Apenas 2 lugares, inicialmente, ali no século XVIII, tinham cemitérios ao ar livre. Um deles era o cemitério da Matriz de São Salvador, que fica ali onde, naquela área que a gente estaciona ao lado da igreja.
O outro era o cemitério da Santa Casa de Misericórdia e Igreja Mãe dos Homens, também no centro da cidade, onde hoje está instalado um edifício garagem, mas ali por volta de 1840, por conta já dos problemas causados com os chamados miasmas, que era o cheiro da morte, como se dizia nos jornais, foi inaugurado o cemitério do Quimbira, aproximadamente onde hoje está a Faculdade de Medicina de Campos. Ali era o segundo cemitério da Santa Casa de Misericórdia e foi responsável pelo sepultamento de muitos escravos, homens livres, pobres e indigentes. Gente, não há consenso sobre o nome Caju. Até hoje não se sabe se foi o cemitério que deu origem ao bairro, o nome do bairro, ou se foi o bairro que, transformado o nome, acabou dando origem ao Caju. Algumas pesquisas históricas, por exemplo, para o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, dão conta que a palavra Caju seria Ca de católicos e Ju de judeus. Mas isso é só especulação, não se tem certeza sobre isso. Certo é, gente, que a escolha da localização desse cemitério público não foi à toa, ela foi pensada pela Câmara Municipal. Naquele momento em que o centro da cidade, a freguesia de São Salvador, estava assolada pelo cheiro da morte, o cheiro do cólera, eles escolheram isso daqui era uma grande chácara que foi comprada pela Câmara Municipal em 1855 e essa região aqui recebia o nome de Fundão ou Coroa. É por isso que na documentação muitas vezes a gente vê cemitério da Coroa ou cemitério do Fundão se referindo a essa área. Como eu disse para vocês, esse é o maior cemitério público do interior do estado do Rio de Janeiro. Segundo as últimas estimativas, gente, tem cerca de 19 mil sepultamentos, 19 mil sepulturas aqui, o que dá um número maior de sepultamentos. Além disso, ao todo, a cidade possui 23 cemitérios, a maioria desses instalados em áreas rurais. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do Pílulas da História dessa semana. Foi um programa para contar a história desse lugar, mas também para te fazer olhar para ele com outros olhos. Os olhos da memória e da identidade do ser campista. A gente se vê na próxima semana. Até quinta-feira.